Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas Senhor, igreja. Amém. Amém. Eu falo alto, irmãos. Estão abaixando um pouquinho. Aleluia. Tudo sob controle ali. Alguém vê lá se a Vanessa precisa de ajuda ali, ó. Aleluia. Irmãos, eu queria que você abrisse sua palavra aí no livro de Marcos. Aleluia. Marcos 6. Do versículo 1 até o 5, amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 6, a partir do versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho? Não é este um carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Como a evangelista Isabela disse aqui, para vocês que estão conosco aqui a primeira vez, a gente trabalha com um tema mensal. E o tema desse mês foi falado sobre honra. Honra, um princípio que enriquece. Irmãos, eu estava pensando, a gente trabalha nesse sistema de temas, acho que já faz bem uns 3, 4 anos, e nunca ninguém trouxe um tema desse. É a primeira vez que a gente trabalha esse tema mensal dentro da igreja a respeito de honra. E eu fiquei admirada por ser uma coisa tão importante, uma coisa tão necessária para a nossa vida. Nunca foi tocado nisso. Mas o Senhor ele também ministrou no meu coração que existe um novo tempo na minha vida e na sua vida, amém? Amém. O início desse ano, a partir do momento que nós entramos dentro dessa terra, nós pisamos neste lugar, o Senhor ele começou uma nova obra na minha vida. Então o Senhor ele vem trabalhando temas que são necessários para que a gente possa crescer, romper e conquistar o que Deus tem na nossa vida. E honra, irmãos, é primordial na vida do cristão. Glória a Deus. Primordial. E no decorrer de todo esse mês, foram vários tipos de ministrações aqui a respeito desse tema, a respeito de honra. E o Senhor, ele
que nós temos, irmãos, que não só aprender, mas praticar. Porque não só adianta eu saber o que significa, não só adianta eu conhecer a palavra, versículos a respeito, mas eu não pôr em prática isso na minha vida. Não vai mudar em nada. Então, o que é honra, irmãos? O que é honra? Você aí, o que você entende por honra? Honra, irmãos, honra é valorizar. Honra não é você presentear, não é você agradar, não é você bajular. Honra é você valorizar. E como é que a gente valoriza? O que é que eu valorizo, irmãos? A gente valoriza algo quando ele tem valor. Então, de repente, você pode olhar para uma pessoa ou para outra pessoa e falar, mas que valor que essa pessoa tem? Essa pessoa ela tem o valor do sangue de Jesus naquela cruz. Porque Jesus, ele nasceu, ele veio para cá e ele morreu por mim, por você, para todos nós que estamos aqui. Glória a Deus. Independente da nossa conta bancária, independente do carro que eu amo, independente do tamanho da minha casa, nós temos o mesmo valor. Todos nós temos que ser tratados com honra, porque nós temos um valor. Quando você tem lá um objeto de ouro na tua casa, você trata ele com valor. Só que também, irmãos, por que a gente não tem honrado? Porque hoje em dia as coisas estão muito. O custo baixo não dura muito. Então está fácil de você trocar. Então você não honra. Você trata de qualquer jeito, você lava lá suas panelas, você passa lá o verdinho, ganha tudo, ou você não dá brilho, porque é fácil comprar outro. Então você não tem honrado nem dentro da tua casa que você tem. Aí quando chega uma outra pessoa, você não vai conseguir honrar. Porque muitas vezes você não tem a honra em você. Então nós precisamos valorizar, aprender a valorizar, tratar com devido valor cada pessoa que a gente encontrar, irmãos, independente de qualquer coisa. E no Brasil, existe uma cultura de desonra aqui muito grande no Brasil. Diferente de outros países, o Brasil, ele tem esse espírito de desonra na vida das pessoas. E a gente precisa mudar isso, irmãos. Porque Jesus, ele vem buscar um povo de honra. Glória a Deus. Jesus não vem buscar qualquer pessoa. Jesus vem buscar um povo que aprende com ele, que copia os atos dele, que anda como ele, ou pelo menos busca, irmãos. Então a gente precisa mudar essa nossa forma de ver as coisas. A gente sempre ouviu dizer que fulano não tem estudo, aí chega um que é formado, a gente vai honrar aquele que é formado. E não é por aí, não é dessa forma que o Senhor quer. Tem gente que é honrado pela cor da pele, pelo carro que anda, pela casa que tem, pela roupa, a marca da roupa. E não é isso que o Senhor
fez assim com a mãozinha. Eu, meu Deus do céu, criança já vai ser um homem de honra. Glória a Deus. E por que ele fez isso, irmão? Ele falou, nossa, vai mais velha que eu, deixa ela na minha frente, né? Então a gente honra, irmãos, porque a gente tem honra na nossa vida. Honra não é uma reação. Eu faço para você e aí você faz para mim. Não é isso. Isso é uma resposta. Honra é uma ação. Eu dou, eu faço, sem esperar nada em troca. Isso é honra. Aleluia, amém, irmãos? Então, pegando aí. Aleluia. Se você pode ver, tem pessoas que não têm esse espírito de honra em tua vida, esse princípio de honra na tua vida. Quando você dá alguma coisa para essa pessoa e depois ela vai te dar uma outra coisa, ela vai ver que valor. Se você me deu algo até R$100, eu vou te dar algo até R$100. Então isso não é honra. Você está trocando. Então honra a gente faz, irmãos, porque nós somos. Nós temos honra na nossa vida. Honra não é por causa do outro. Honra é por causa de você. Honra não é por causa que a pessoa tem ou não tem. Honra é porque você porque você tem isso. Você cumpre esse princípio na tua vida. E existem algumas formas, irmãos, de nós desonrarmos as pessoas, até mesmo dentro da igreja. E isso é muito sério. Quando nós julgamos ser melhor que ela para fazer alguma coisa dentro da igreja. Isso é muito sério. Quando o cooperador ele vem trazer uma palavra, por exemplo, e aí você aí embaixo, você não recebe a palavra, porque é um cooperador que está trazendo. Isso é muito sério, isso é desonra. Você não está recebendo algo que o irmão está trazendo aqui. Por quê? Porque ele é só um cooperador. Aí quando vem uma pessoa de fora, você recebe. Por quê? Porque é de fora. Não honra os da casa, mas honra os de fora. Está errado, irmãos. Nós temos que honrar os de dentro. Porque os de dentro conhecem. A gente está vendo crescer, a gente está ensinando, a gente está ajudando. Quando o líder de um grupo, irmãos, dá uma instrução, você sempre tem uma versão melhor para fazer. Isso é desonra. Se o líder está te dando uma instrução, é porque ele olhou, ele buscou, tem direcionamento do pastor. É aquilo que é para ser feito. Agora, quando você questiona e você vê, mas se não existe mais esse, irmãos. Ele é seu líder. Então você tem que honrar e obedecer. Então existem algumas coisas dentro da igreja que acontecem, por isso que Deus não opera. Você viu aqui nessa passagem? Jesus estava lá na terra dele. Jesus tinha, por todos os lugares que Jesus passava, Jesus curava, ressuscitava mortos. Ali Jesus não pode fazer muita coisa, porque a palavra até era boa, mas não é o filho da Dona Maria. Então eles deixaram de receber ali, porque eles desonraram a presença, desonraram o filho da Dona Maria. Mas era ele
Deus não vai fazer muita coisa na tua vida, porque a desonra não vai deixar que Ele faça. Então isso é muito sério. É muito sério, irmãos. Se você quiser abrir Lucas 10:16, a palavra diz assim, Lucas 10:16: quem vos ouve a mim me ouve. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, qualquer um que subir aqui, qualquer um que tiver a palavra, irmãos, se você rejeitar a pessoa, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando o próprio Cristo, está rejeitando a própria palavra, e está rejeitando quem enviou. Então, o espírito de desonra dentro da igreja é muito sério. A gente não pode deixar isso, irmãos, tomar conta da nossa vida. E lá na passagem que nós lemos, no versículo 5 de Marcos, eu tirei aqui, irmãos, mas diz assim, versículo 5, diz que Jesus não podia fazer. Não é porque ele não queria, ele não podia por causa do espírito de desonra que tinha ali naquele lugar. Então, irmãos, quantas bênçãos a gente já deixou de receber? Quantas mudanças na nossa vida nós já deixamos de ter? Porque de repente a gente questionou, a gente não aceitou a pessoa que estava sendo usada naquele momento. Quantas vezes a gente entra dentro da igreja e fala: ai Senhor, usa alguém para falar comigo, usa alguém para me dar um abraço, mostra que o Senhor está me ouvindo. Aí Deus levanta uma pessoa. Se não for a pessoa que você quer, irmãos, se não for a evangelista que entrega a mistério, se não for o pastor novo, sabe que muitas vezes a gente é capaz de fazer? Recebe aquilo, ouve aquilo e depois fala com Deus: nossa Senhor, mas tinha que ser essa pessoa? Porque não foi o pastor, e não foi a pastora. A gente deixa de ser abençoado, irmãos, porque a gente não honra a pessoa que Deus coloca como liderança sobre as nossas vidas, ou sobre aquele momento. Então a gente precisa estar atento a isso. Quem nos recebe, recebe a mim. Quem nos ouve, ouve a mim. Então, se vocês estão me ouvindo, vocês estão ouvindo a minha voz, mas é o Espírito Santo que habita em mim que está transmitindo essas palavras para você. E não são minhas, são a palavra de Jesus. Então, não é para desprezar, não é para desonrar, é para receber, irmãos. A gente precisa mudar essa mentalidade nossa. Espírito de desonra. Isso está, irmãos. Está fortemente no Brasil. Aleluia. Amém? Mateus 10, 40. Mateus 10, 40 é o 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe o profeta em qualidade de profeta, receberá a galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Olha a recompensa. Então, quando eu ouvo, irmãos, quando eu recebo, quando eu trato com dignidade, eu recebo, o Senhor, ele vê, ele se alegra, e é por isso que ele enriquece.
quando eu entendo e vejo isso, a honra fica fácil. Porque eu não estou honrando o outro. Eu estou honrando a vida dele através do Espírito Santo que habita dentro dele. E é isso que a gente precisa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é o nosso mediador, né? Só que ele não é só o nosso mediador entre nós e Deus. Ele é o mediador entre nós e o outro também. Se Jesus ele não for o nosso mediador, irmãos, nosso louvor não sobe, a nossa oração não sobe, nada sobe. Então, quando eu vejo Jesus na vida do outro, Jesus está mediando isso daí para mim e para você. Está facilitando, irmãos. E é isso que a gente precisa reconhecer. Jesus na vida do outro. Independente de qualquer coisa, irmãos. Reconheça que Jesus habita na vida do seu próximo. E aí vai ser fácil de você honrar. É como se Jesus fosse essa lente aqui, ó. Através dela a gente vê. Através de um filtro, você vê Jesus na vida do outro. Aí você consegue honrar. Você consegue cuidar. Você consegue zelar. Você consegue valorizar. Agora, se você estiver na carne, filho, pode ter certeza que você não vai poder, não. Então, o Espírito Santo que habita em mim tem que reconhecer o Espírito Santo na vida do meu irmão. E aí sim, irmãos, a gente vai conseguir viver em honra. Então, nós temos que vigiar a desonra dentro da igreja. Porque aqui nós somos uma família em Cristo. E nós somos irmãos. E nós temos que honrar uns aos outros. A palavra diz que honra é para todos. Não é só para os pastores, não é só para. Não, é honra é para todos. Só que existem alguns princípios na Bíblia, irmãos, que a gente precisa observar. O que a Bíblia diz a respeito de honra para algumas autoridades? Existe a autoridade espiritual dentro da igreja, mas fora daquelas portas existem autoridades lá fora que nós precisamos honrar também. E se nós não fizermos isso, irmãos, abre aí comigo, essa eu faço questão que você abra. Romanos 13. Romanos 13, versículos 1 e 2. Amém? A palavra diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo o quê? Condenação. Condenação. É fácil a gente honrar as autoridades aqui no Brasil? Não é fácil, irmãos. A gente não precisa aceitar. Mas a gente não pode ficar falando mal. É denegrindo. Porque olha isso aqui, ó. Quem resiste trarão sobre si condenação. Isso daqui não está falando honra a sua autoridade se ela for boa. Não. Tem alguma autoridade constituída, nós temos que honrar isso. Senão vem o quê? Condenação sobre a nossa vida. Às vezes a gente está com a vida travada numa área e não sabe por quê. É porque tem que desonrar, tem falado mal, tem que ser
justiça, pedir retidão. Esse é o papel da igreja, porque toda autoridade levantada foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou, irmãos. Então a gente precisa estar atento a isso. Não concorda com o que a autoridade está fazendo, irmão? Vai orar. Vai orar pelo Brasil, vai orar lá pelo Parlamento, vai orar por Brasília, vai orar, irmãos. Esse é o nosso papel. Está buscando em oração. Lá no livro de Samuel 1:8, versículo 5, ali ele nos fala, irmão, a respeito da história de Samuel, que ele estava ficando velho e os seus filhos, eles profanavam o templo, eles eram depravados, eles roubavam, eles faziam aliança com quem não era do agrado do Senhor. E aí, Samuel estava velho, irmãos, teria que ter um sucessor, que seria um dos filhos dele. Só que o que o povo faz? O povo vai lá até Samuel e fala: olha, a gente não quer nenhum filho seu governando a gente. Então, levanta aí alguém para tomar conta de nós, porque os seus filhos a gente não quer. O que Samuel fez foi ir lá falar com Deus. Disse: nossa, Deus, e agora? Eles não querem, os meus filhos querem um rei, querem alguém que toma conta deles. O que Deus fala para ele, irmãos? Vai lá e faz tudo que o povo está te pedindo. Porque eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. E muitas vezes Deus usa, irmãos, uma autoridade para quê? Para trazer juízo sobre a nação. Então, quando a gente fala mal, irmãos, a gente mostra o quê? Que a gente não confia no governo de Deus. Quando a gente fala mal das autoridades, é isso que demonstra que a gente não confia. A gente tem dois exemplos aqui na Bíblia também, que é Daniel e José do Egito, que eles estiveram cativos em outro país, né? Um foi para a Babilônia e o outro foi para o Egito. E em momento nenhum eles desonraram, irmãos, a liderança daquele lugar, o governo daquele lugar. Pelo contrário, eles oraram, eles buscaram, e a palavra diz que Deus era com José. Deus revelou o sonho ali de Nabucodonosor para Daniel. E se você ler lá o capítulo de Daniel, meu Deus do céu, é Deus mesmo, meu irmão, tem que estar para orar, Deus revela o que Nabucodonosor tinha sonhado. Ainda dá interpretação. Então, em momento nenhum, eles foram contra as autoridades. E o que Deus fez, irmãos? Mudou o cativeiro daqueles lugares. Então, quando a igreja entendeu o poder que nós temos em nós, e cada esquina tem uma igreja, mas cada um buscando os seus próprios interesses. Infelizmente, se nós entendêssemos o poder que a igreja tem, quando a gente se junta, quando a gente ora em prol da nação, Deus muda, irmãos. Mas a gente está preocupado com o quê? O nosso umbigo. A gente não está preocupado com a nação, a gente está preocupado com a gente. Então, que a gente toma cuidado quando você for desonrar uma autoridade lá fora, civil, governamental, a autoridade de trânsito, o que for, irmãos. Isso pode vir com condenação na tua vida. É a palavra que está dizendo. Então, nós temos que estar atentos. Outra coisa que a palavra diz para a gente observar e honrar. Honrar pai e mãe. Irmãos, isso aqui eu não preciso nem falar. Porque esse é um princípio que traz promessas. Quem honra pai e mãe tem longevidade de anos, ganha muitos anos e vive bastante, conforme que você quiser entender.
Pegou ouro, hein? Ô Jesus, no século passado. Irmãos, quando eu era jovem não, né? Quando eu era criança, meu pai criou 7 filhos e criou 8 crianças. Tudo escadinha, era 10, 8, 6, 4, 2, bebezinho, era assim. Aí dava um atrito entre os irmãos, meu pai olhava. A gente já saía chorando. Quando ele precisava falar, nossa, a gente quase infartava. Tamanho era o temor, o respeito e a forma que a gente honrava. Meu pai criou 8, 7 dele e uma prima que ele criou. E ele sempre, meu pai sempre fumou. Foi um dos motivos que ele partiu cedo. E ele falava assim pra gente: está vendo essa porcaria aqui, ó? Eu faço isso porque eu não tenho vergonha de minha cara. Agora, se vocês relar isso aqui na boca, vocês vão ficar tudo no mel. Porque eu vou quebrar o dente de vocês. 7 filhos, 8 filhos, irmãos. Nenhum, nunca botou aquele negócio na boca. Por quê? Tinha temor, medo, honrava a palavra do pai. E não ia fazer, desobedecer uma ordem dele. Então nós precisamos o que, irmãos? Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não importa se ele está dentro da igreja, não importa se ele te trata bem, não importa, irmãos. O seu papel é honrar. Porque se nós não honrarmos, pode vir condenação sobre a nossa vida. Outra coisa também que fala a respeito de honra, irmãos, é na liderança do trabalho. Todo mundo trabalha. E alguns têm um líder, tem um chefe, tem alguém para responder em cima. E muitas vezes você pode achar que você sabe mais que ele. Que você tem mais estudos, que você tem mais conhecimento, mas isso não te dá o direito de você desonrar o seu líder. Então você tem que honrar a liderança do trabalho, que está lá em Efésios 6, 7 e 8. Eu vou ler aqui para você que eu marquei. Efésios 6, versículos 7 e 8. Diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja livre ou seja escravo. Então nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que fazer da melhor forma, temos que honrar quem está liderando a gente naquele momento. Para quê, irmãos? Para que não recaia a condenação sobre nós. E a liderança espiritual, irmãos? Eles vão ver também, né? Hebreus 13. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores. Por quê, irmãos? Não é aquilo que a gente quer. A gente decidiu, nossa, vou abrir uma igreja. Não é isso que não é um bar, isso que não é uma loja. Que eu decido, eu tenho dinheiro, eu vou lá e abro. Não é assim. Pastor,
Isso é muito sério. Tudo é muito sério, irmãos. A Bíblia não é brincadeira. Mas tem uma coisa linda nisso daí. Eu fico assim, eu sei por esse dia. O dia que Jesus vai chamar, Pastor Márcio, traz aquela ministério promessa. Ô Jesus, irmão, já pensou? Eu vou estar lá do lado dele. Vai, vem Vilma, passa tudo, Druga, manda, irmãos, todos vocês vão passar atrás da gente. Porque nós vamos dar conta da alma de vocês. Então, quando a gente pega no pé, quando a gente corrige, quando a gente fala, irmãos, é porque a gente sabe que um dia, e aí sabe o que vai acontecer se faltar alguém? Deus vai falar assim: cadê fulano? Cadê esse fulano? Por isso que às vezes o outro dá uma voltinha, mas depois volta. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe, é o pastor. E tem outra passagem que fala assim: eu bem sei os pastores que eu que escolho os pastores. Foi Deus que escolheu. Deus escolheu a nossa vida para cuidar de vocês. Eu não lembro onde que está o versículo, vocês me perdoem, esse eu não marquei. Então, e nós estamos o que, irmãos? Na linha de frente. É a gente que entra no mundo espiritual, é a gente que entra aí na frente dos demônios, é a gente que entra aí, irmãos. É a gente que entra. Então, primeiro bate aqui. Se passar alguma coisa, vai ser muito leve. Mas primeiro bate em nós. Então, por que vocês devem honrar a liderança espiritual? Porque nós somos chamados, irmãos, para batalhar pela vida espiritual de vocês. Então, se nós estamos aqui e vocês estão sentados ouvindo, é porque a direção está vindo lá de cima, passa aqui e desce aí. Então, não adianta você ir embaixo e falar: pastor, não estou gostando dessa cor. Essas cores de cor não vai dar certo, não vai sair, vai discutir lá em casa. Porque discute. Não quero cinza, mas por que não faz assim? Não, mas é assim. E depois faz. Então, antes de chegar aqui, já teve uma conversa lá em casa. Então, quando chega aqui, irmãos, o papel da igreja é o quê? Beleza, pastor, vamos lá. Vai ser assim, então. Beleza, pastor, vamos lá, vamos abraçar a causa. Não vai ficar mas se a gente fizer assim? Não, mas e se não tem mais igreja? Não tem mais. A gente até brinca, né? Quando, se Deus tiver pastores aqui no nosso meio, pastores futuros, né? No mundo espiritual. Um dia, quando vocês estiverem na igreja, vocês vão ver o que é estar na frente de uma igreja. Então, para que não recaia condenação, irmãos, honra. Porque quando nós tivermos todo mundo na mesma visão, no mesmo pensamento, na mesma, todo mundo em prol, irmãos, as coisas vão acontecer muito rápido. Não só aqui na igreja, não só nas nossas vidas, mas como na vida de vocês também. Então é o mesmo foco, é o mesmo objetivo.
mediante todas as situações a gente não conseguiu ir. Mas nós estamos aqui. Então, por isso que a liderança da igreja, ela espiritual, ela precisa ser honrada. Porque não é simplesmente chegar aqui, pegar o microfone e pregar. Não é. Não é sobre isso, irmãos. É sobre uma vida com Deus. É sobre apresentar cada um. É sobre ser aquela pessoa chata. Mas e aí, como é que tá? É sobre mandar mensagem. É sobre fazer visita. É sobre várias coisas. Isso daqui, ó, ao final. Teve muita coisa por trás antes de eu chegar aqui nessa palavra. Então, por que nós temos que honrar a liderança espiritual, irmãos? Porque nós estamos na linha, os pastores, os líderes estão na linha de frente pela sua vida. E quando você não faz isso, você pode recair em condenação sobre a sua vida. Você sabe por que muitas lideranças espirituais estão sendo desonradas hoje? Porque, glória a Deus, várias pessoas ministram a palavra. Né? Várias pessoas, você não precisa ser pastor para você ministrar a palavra. Porém, todos podem ser sacerdotes, mas Deus chamou uns para pastores, uns para presbíteros, outros para evangelistas, outros para diáconos. Então tem diferença, irmãos. Então a gente não pode banalizar as coisas. A gente precisa o quê? Entender que é uma liderança espiritual, então ela está na frente, ela está na batalha, ela está guerreando e a gente precisa. Porque quando você deixa de honrar um líder, isso não é problema nenhum para o líder, mas é problema para você. Tá? Para quê? Para que não recaia a condenação contra a tua vida. Então é muito sério, não é brincadeira. A gente está numa guerra, né? A gente não está num parquinho de diversão. A gente está numa guerra. Então a gente precisa o quê? Aprender as armas e os princípios dessa guerra. E a gente aplicar isso na nossa vida para que a gente possa ser bem sucedido em tudo que a gente for fazer. Amém? Aleluia! Uma história que o pastor ministrou quando ele veio aqui pregar a respeito de honra. Ele ministrou a respeito daquele episódio que Miriam e Arão se juntaram na tenda para falar mal de Moisés. Ele está lá em Números 12. Mas se você quiser dar uma lida nessa história, 12:1 conta essa história. Então eles se reúnem, irmãos. Com certeza eles estavam lá dentro da tenda, falando baixinho, conversando. Só que lá, nesse capítulo, a palavra diz assim: e Deus ouviu o que eles falavam. Então, às vezes, você pode estar cochichando por nome, achando que ninguém está ouvindo. Mas Deus ouviu o que eles falavam. Às vezes a gente está lá no WhatsApp, irmãos, vai levar uma surra de Deus. Às vezes você está lá no WhatsApp, aí você de repente apaga. Mas Deus leu o que você escreveu. E aí, Deus ouviu e falou que os três, na tenda da congregação, vão conversar. E aí, irmãos, depois de ter aquela conversa ali com Deus, Miriam fica leprosa. Moisés tentou ali intervir, né? Pedindo ali para que a irmã, aí Deus falou assim para ele: se teu pai cuspisse na tua cara, você não ficaria 7 dias fora da água. E aí Miriam, ela é acometida de lepra e ela precisou ficar afastada do arraial por 7 dias.
Porque a lepra era contagiosa. E por que, irmãos, que foi lepra que pegou ali na hora? Porque lepra é contagiosa. Assim como a desonra também é. Se tem alguém com espírito de desonra, irmãos, no nosso meio, se ele chega no irmão, ele vai contagiar o irmão. A irmão vai contagiar o outro. E contagia o outro. E contagia. Então, Miriam, longe do arraial, ela não ia contaminar ninguém. Ela não ia fermentar aquela ideia de que Moisés não era o único profeta. Se Deus tivesse escolhido de outra forma, ela estaria dentro do arraial e aquela ideia dela ia continuar rodando dentro do arraial. E outras pessoas poderiam ser contaminadas com aquela ideia. Então, tem pessoas, irmãos, que quando cai nesse espírito de desonra, ela precisa ser retirada do meio de algumas coisas, para que os outros não se contaminem. Então isso é muito sério. Honrar é uma bênção, irmãos, mas o espírito de desonra, a gente não pode, irmãos, deixar isso entrar na nossa vida. Estou finalizando, né? Nosso professor de mimética ali, depois você vai me dar as notas enquanto que está contando folha aí na pregação. Amém, irmãos? A gente precisa cada dia tá se aperfeiçoando e tá buscando mais do Senhor realmente. Porque cada vez que a gente abre a palavra, cada vez que Deus fala com a gente, Ele fala de uma maneira diferente. E o Senhor, Ele sempre tem algo para acrescentar na nossa vida, no nosso ministério. E a gente nunca sabe tudo que não pode aprender. Então nós estamos sentados, aprendendo. E se pregar na frente do professor é um pouco difícil, né? Tem o mestre aqui, né? Na minha frente também. E tem vocês, então é benção. E eu marquei, mas eu não estou achando. Aqui. Outro tipo que a gente precisa, irmãos, honrar dentro da igreja, e a gente precisa tomar cuidado para a gente não cair no espírito de desonra. É uma passagem que se encontra lá em Lucas 9:46, que diz assim: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pôs junto a si. Aleluia. Só o 46, tá, irmãos? E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então, entre nós aqui, entre a nossa igreja, entre vocês, o que a gente tem que tomar cuidado também? Porque às vezes, irmãos, a gente não cai no espírito da rebeldia, mas a gente pode cair na competição. E também não é legal. Não é legal também. Então a gente tem que estar muito atento. Que se eu quero ser melhor do que alguém, eu tenho que servir essa pessoa. Eu tenho que ser o menor. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer vir aqui pregar e ministrar, irmãos, que você seja uma base para que o outro venha também e faça. Você não pode querer ir lá e frustrar os planos para que você seja o melhor. Nós somos iguais perante o Senhor, vamos ser cobrados de forma diferente. E honrar os iguais é difícil, mas a gente precisa aprender. Tem lá o corpo de sentinela, os obreiros, tem 20 pessoas, tudo igual, não tem
Ou que a mão é melhor que a minha orelha. Irmãos, todos os dedos do corpo têm a mesma importância. Então somos iguais, participamos de um corpo, todos têm a sua função. Se todos fizerem o que foi proposto para fazer, vai ser um sucesso, irmãos. Agora, se a gente começar com aquela história e querer ser melhor do que o outro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O que a gente tem que ter, irmãos? A honra impressa na nossa alma. Que esse princípio de honrar qualquer pessoa que estiver dentro da igreja, por onde a gente passar, por onde a gente encontrar, se a gente tiver esse princípio, irmãos, você vai ver, se você já vê a diferença na sua vida, quando você começar a exercer a honra por onde quer que você passa, você vai ver que tudo vai fluir muito mais rápido na sua vida. Se você aprender que você tem que honrar as lideranças que estão lá fora, aqui dentro, você vai ver que áreas que estavam travadas na tua vida, elas vão ser destravadas. Porque nós servimos um Deus que o que Ele tem de melhor, Ele dividiu com a gente. E toda honra e toda glória seja para o Senhor, mas Ele colocou isso em mim para me fazer para você. E isso está em você para você fazer para o outro também. Então, que esse princípio da honra, irmãos, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer, irmãos. Mas a gente não pode buscar só por nós, pelos nossos desejos, né? Não é só por mim. A gente tem que ter visão de reino. A gente tem que saber que Jesus está voltando. A gente tem que olhar os sinais dos tempos que está aí escancarado para todos verem que Jesus está perto de vir. Ah, mas pastor, eu escuto essa história desde que eu era pequena. Sim. Mas cada dia, irmãos, que a gente abre o olho, Jesus está mais perto de vir. Jesus, ele pode ser que você ache que Jesus vai demorar. Mas quando que você vai encontrar Jesus? Você sabe? A gente tem o dia que a gente nasceu. Data de nascimento, mas ela não vem com data de morte ali. A gente sabe o dia que a gente nasceu. Mas o dia que Jesus vai vir, irmãos, ou que eu vou me encontrar com Ele, a gente não sabe. Então a gente não pode deixar o quê? Coisas pequenas roubar o grande que Deus quer fazer na nossa vida. Só que Deus é um Deus de princípio, e se nós não cumprirmos os princípios, irmãos, as coisas não acontecem